Olá, gente! Está começando mais um Câmara em Debate, o programa que leva até vocês, mogianos, a discussão de temas muito importantes para a nossa cidade e, é claro, mais conhecimento sobre o que está acontecendo aqui em Mogi das Cruzes. Hoje nós recebemos dois convidados muito especiais, o vereador Zé Luiz, que também trouxe um convidado mais que especial, o secretário de Urbanismo Municipal, Cláudio Rodrigues. Zé, seja muito bem-vindo a mais um Câmara em Debate. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, comentando os assuntos da cidade e poder trazer o Cláudio aqui, que é um grande servidor público, né, de carreira e que tem muita informação para passar para a gente. Com certeza. O Cláudio, inclusive, hoje seja também muito bem-vindo, secretário. Eles dois vão falar sobre a 7ª Conferência Municipal aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Secretário, novamente, seja bem-vindo. É um tema muito importante esse hoje que a gente vai tratar aqui, né? Sem dúvida nenhuma, né? Especialmente estar aqui com o Câmara em Debate hoje, agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui para debater a nossa cidade. Acho que Mogi das Cruzes é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, né? E a cidade precisa ser discutida com todos, né? E eu acho que o objetivo da gente estar hoje aqui é a gente falar dessa 7ª Conferência Municipal da cidade. Vou explicar um pouquinho por que essa discussão vai acontecer e é muito bom estar junto com vocês aqui. Com toda certeza. Então, eu vou começar aqui primeiro com o Zé e depois a gente vai conduzindo, como vocês já sabem que a gente faz aqui no Câmara em Debate. Então, vereador, por que é tão importante, né, a realização da 7ª Conferência Municipal? E, afinal de contas, para a população entender, o que é esta Conferência Municipal da cidade de Mogi das Cruzes? A conferência é muito importante porque nós vamos discutir alguns eixos temáticos, na verdade, para dar direção para onde que a cidade caminha. Então é muito importante essa participação da população. Nós, enquanto representantes da população na Câmara Municipal, também vamos participar junto com a Prefeitura, junto com a sociedade civil organizada, para que nós possamos aí desenhar aquilo que a gente quer para a cidade, até para somar também com o projeto Mogi 500 anos, né, que nós temos, e depois tudo que for discutido aqui nós vamos levar para a Conferência Nacional das Cidades também, para que a gente possa envolver todos os poderes nessa discussão do que é melhor para a nossa cidade. Então é muito importante a participação popular, porque na verdade são as pessoas que precisam decidir o que é melhor para a cidade, o que elas necessitam para a melhoria da qualidade de vida. Com toda certeza, né? A população, mais do que ninguém, entende, afinal de contas, quais são os problemas reais da nossa cidade, né? E aqui agora o secretário vai poder explicar mesmo também o que é essa conferência, como que ela é realizada. O vereador já citou aqui que ela possui alguns eixos. Então, secretário, explica pra gente, né? Como que essa 7ª conferência ou as conferências da cidade são realizadas? Quando a gente fala do desenvolvimento de uma cidade, ela tem uma política nacional para esse desenvolvimento, né? Então, o Ministério das Cidades em Brasília convocou todos os municípios, né, do Brasil a realizar a Conferência Municipal das Cidades. Aqui em Mogi das Cruzes será a 7ª Conferência Municipal, né, com o objetivo da gente justamente discutir, né, quais são os nossos desafios, quais são as oportunidades que a gente tem em Mogi das Cruzes, né, ouvir do cidadão, né, a cidade que nós queremos, né, como que nós avançamos nesse caminho, né, a gente fala muito da questão do desenvolvimento urbano sustentável, né, a gente acabou de ver, né, os nossos irmãos no Rio Grande do Sul passando uma emergência climática, né, como que Mogi das Cruzes se prepara para essa questão, como que a gente é uma cidade muito próxima da cidade de São Paulo, na região metropolitana, né, 500 mil mogianos, né, que vivem, trabalham, têm suas atividades de lazer, suas atividades diárias. Qual é a cidade que nós queremos? E a Conferência Municipal da Cidade é a grande esfera, o grande palco para essa discussão, atendendo, né, essa diretriz do Ministério das Cidades. E nós vamos aí agora no dia 15 de junho, né, na Escola de Governo, né, situado na rua Antenor Cunha, do lado do Senforp, às 9 horas às 16, conduzir essa discussão junto com a população. E precisa levar em consideração também, né, secretário, que nós temos a Agenda 2030 da ONU, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis. As cidades têm grandes desafios. Mogi das Cruzes é uma cidade com mais de 400 anos, né, uma cidade que precisa ser, que vai estar sendo preparada ainda para o futuro.
E é muito importante essa discussão, então, junto com a sociedade, para a gente definir aí os rumos da cidade. Com certeza. Antes da gente citar quais são os eixos aqui da conferência, como que a população, então, participa, né? A gente estava falando um pouquinho antes do programa começar que é necessário realizar uma inscrição. Então, a gente vai aqui quebrar um pouquinho o protocolo e trazer essas informações antes, né, de acabar o programa, sem ser no finalzinho. Então, como que a população pode se inscrever para participar da conferência? Seguindo todo esse regramento, né, tudo está disponibilizado no site da Prefeitura. Então, no www.mogidascruzes.sp.gov.br, no site da Secretaria de Urbanismo, vai ter as informações específicas. É só clicar no banner 7ª Conferência Municipal das Cidades e vai pegar as informações para que possa fazer sua inscrição, os horários, quais são os eixos temáticos. Né, tudo muito simples e fácil para que o cidadão possa participar de uma maneira transparente, né, e participativa. E aí qualquer um pode participar, né? Qualquer cidadão, quem quiser se inscrever, pode chegar lá no site, fazer sua inscrição e comparecer no dia 15. Sim. É aberto a todos, né? A gente quer qualidade nessa discussão, então quem vive Mogi das Cruzes, quem ama essa cidade, certamente vai poder contribuir com o seu conhecimento, né? Não precisa nem ser um especialista, não precisa ser um técnico. O cidadão que vive a cidade, sem dúvida nenhuma, vai trazer contribuições valiosas para a nossa discussão. Perfeito. E agora acho que a gente pode começar, então, a discutir como que vai ser, né? Como que vai acontecer essa 7ª Conferência Municipal. Então, vocês podem até me corrigir, mas são 5 eixos dentro dessa conferência e aí tem os eixos temáticos, né? Então, cada eixo tem um tema específico que vai ser abordado lá no dia e é isso que a gente vai buscar entender. Então, o primeiro eixo aqui, o número 1, trata sobre o desenvolvimento sustentável, rural e urbano e habitação. É isso mesmo, gente? E como que vai acontecer, secretário? Na verdade, a Conferência Municipal ela é elaborada e está sendo convidada pelo Conselho Municipal das Cidades, que é o CONCIDAD, né? Junto com a Câmara Municipal. Né? Então, nós convidamos os vereadores, através de participar dessa comissão organizadora, para que a gente pudesse chegar nesses eixos, né, de discussão. Como nós falamos aqui, né, vereador Zé Luiz, a cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade de 713 km², né? De norte a sul é uma grande área territorial. Se a gente pegar o extremo da nossa Chácara Guanabara, a Itaiaçupeba, são mais 70 quilômetros de distância, né? E uma diversidade grande de cidade. Se a gente pegar de Jundiapeba, Brás Cubas, o centro da cidade, César de Souza, chegando a Butujuru, nós temos aí também grandes oportunidades para o desenvolvimento dessa cidade, mas desafios. E é isso que a gente precisa discutir. E através do colegiado do CONCIDAD, a gente chegou nesses eixos. O primeiro é desenvolvimento sustentável, rural e urbano e habitação, que justamente a gente quer trazer um debate de algo que está na Câmara Municipal agora em discussão com os vereadores. Quando a gente fala da cidade de Mogi das Cruzes, né, 40% do nosso território é área urbana e 60% é a área rural. E lá na Câmara Municipal, né, no final do ano, através de uma mensagem do prefeito Caio Cunha, nós enviamos para a Câmara Municipal debater o zoneamento municipal e a gente achou oportuno, né, dentro do CONCIDAD, e isso foi, né, uma da iniciativa, uma das provocações dos próprios vereadores, que a gente pudesse trazer essa discussão também na Conferência Municipal das Cidades, né, vereador? Sim, porque é muito importante nós termos a participação da população. Quando a gente fala de desenvolvimento urbano, a gente precisa entender quais são os desafios desse desenvolvimento, né? Então, você explorar também o potencial turístico, saber as questões de habitação, por exemplo. A Prefeitura abriu aí um programa de habitação, nós temos mais de 20 mil pessoas inscritas. Então, para onde que nós vamos direcionar isso? Quais serão as regiões que vão acomodar essas pessoas, né? A gente percebe hoje, secretário, um desenvolvimento muito grande na região da zona leste da cidade, por exemplo, que é para onde eu enxergo como cidadão também que a cidade está crescendo, né? Então, com isso vem vários desafios, né? Desafio de mobilidade urbana, né? Desafio realmente de qualidade de vida, entre outras questões que precisam ser discutidas. E o zoneamento faz parte, é onde começa tudo isso, né? Para a gente poder entender aonde vai ter o comércio, aonde vai ser zona industrial, aonde que a gente vai ter 100% só de habitação. Isso precisa ser discutido com a sociedade
para a gente não tomar uma decisão baseada nos nossos interesses só, né? Sem levar em consideração os interesses do mogiano como um todo, né? Que é quem vive a cidade, quem participa no dia a dia, é aquela pessoa que vê o trânsito, né, parado, que está entendendo como é que vai acontecer. Né? E nós temos bons projetos em andamento, como, por exemplo, o Viva Mogi, né, que vai transformar ali a zona leste da cidade também. Então a gente precisa estar discutindo, é uma discussão constante com a sociedade para que nós possamos definir aquilo que o poder público vai fazer. Por isso até que é tão importante, né, a realização das audiências públicas. Sim. Agora, não é fugindo do tema, mas as audiências públicas são o caminho para começar toda essa distinção aqui mesmo dos tópicos, né, e dos eixos. Então, nas audiências públicas, a população também pode participar, pode estar lá, né, entendendo mesmo quais são os problemas, trazendo até os problemas da população. Esse ano mesmo a gente já teve 2, né, audiências públicas de habitação, de urbanismo, e é por isso que é tão importante, igual o vereador falou, a participação de vocês, mogianos, tá, gente? A gente vai sempre frisar isso aqui no programa. Mas agora, indo para o eixo 2, né, a gente entendeu como que o eixo 1 foi colocado, como que ele foi trazido e pontuado. O eixo 2, então, trata sobre a infraestrutura e a mobilidade da cidade. O vereador também estava falando aqui em questões de trânsito. Então, como que esse apontamento foi trazido para dentro da conferência? Na verdade, a cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade que se locomove, né, de leste a oeste, de norte a sul, né, e tem grandes desafios. É dinâmico, né? É dinâmico. Mas a gente tem uma cidade ainda muito que foi construída pensando no transporte individual nos carros. E esse é o paradigma que a gente quer mudar, pensando nas pessoas, né? Então, nós em Mogi das Cruzes, nós temos uma grande oportunidade, né, de utilizar o transporte em massa, que é a linha do trem, né, onde a gente tem hoje já as estações de Jundiapeba, Brás Cubas, Mogi das Cruzes chegando a Estudantes, mas que a gente já discute a chegada do trem aqui na região leste, em César de Souza. Né? Então, a conferência é justamente uma oportunidade para a gente fortalecer essa discussão, fortalecer esse entendimento, mas não só pensando no trem, pensando sim aonde nós vamos ter os terminais de ônibus, aonde a gente integra modais, né? É uma cidade que tem uma topografia que favorece, né, a gente ter muito mais ciclovias, né? Aliar essa mobilidade ativa que a gente tem, e com isso a gente favorece, né, não só a saúde do mogiano, mas favorece também uma cidade mais sustentável. Com né, certeza. Hoje a gente tem, por exemplo, tem um estudo que para cada dois moradores em Mogi das Cruzes tem um veículo, né, licenciado na cidade. Aí você imagina os veículos que estão em trânsito, né, que vão daqui para a capital, que vão daqui para o litoral, que vão daqui para a região do Vale do Paraíba, por exemplo. Então, nós precisamos fomentar, né, a utilização de novos modais de transporte, e isso você faz preparando a cidade, né, com infraestrutura. Porque se você tem um transporte público de qualidade, né, que te atende, você não vai tirar o carro da garagem para sair da Vila Suíça, por exemplo, para vir até o centro, ou da Vila Suíça até Jundiapeba. Se você tem o trem, por exemplo, um trem de qualidade, né, que dá conforto para a população, com certeza a gente vai mudar esse conceito, né, de usar o transporte individual para que a gente possa utilizar o transporte coletivo e melhorar, né, o fluxo dos veículos que realmente necessitam ser utilizados, e também, como o secretário falou aqui, implementar mais ciclovias na cidade, né? Ciclovias com segurança, com iluminação, para também ser utilizado no período noturno, com sinalização adequada. Então isso é muito importante, essa discussão, para que a gente possa realmente melhorar a qualidade da mobilidade das pessoas, né? Existe um crescimento também muito grande nessa região da Zona Leste também. Aliás, em todas as regiões de Mogi das Cruzes, hoje você vê novos empreendimentos imobiliários, né? Então a gente precisa pensar isso, como é que vai se dar quando essas pessoas estiverem habitando esses locais, como que vai ser o deslocamento, como que a gente vai fazer a interligação, por exemplo, do anel viário, que é uma discussão que são etapas, né? A gente sabe que é demorado, é custoso, mas que a gente precisa discutir qual que é a viabilidade de tudo isso para a nossa cidade. Com certeza. Dentro deste eixo,
qual seria, então, o maior desafio, né? O que a população mais tem trazido até para dentro dos gabinetes mesmo, até para a Câmara Municipal, vereador? Qual que é o maior desafio em infraestrutura, em mobilidade? Você comentou até em questão de novos moradores em Mogi das Cruzes. O rodízio aí, ele é pensado dentro da infraestrutura e da mobilidade também? Todas essas questões são questões que precisam ser discutidas com a sociedade, né? Quando a gente fala de infraestrutura, por exemplo, nós temos a maior área de ZUP1 da região da Grande São Paulo, que é a região do Tabuão. E a gente sabe que lá demanda investimentos em infraestrutura, demanda a chegada de transporte público, né? Porque muitas vezes isso inviabiliza, por exemplo, a alocação de novas empresas. Porque se você não tem um transporte que chega até lá, o empresário, ele quando ele vem investir na cidade, ele leva em consideração tudo isso. Como é que o meu funcionário vai chegar até o local de trabalho, né? Como é que a cidade se coloca e disponibiliza esse transporte público até o local de trabalho? Então, tudo isso a gente tem que pensar. É um investimento que não é muito baixo, né? São investimentos altos que precisam ser feitos nessa área de infraestrutura, e o secretário falou muito bem aqui nas questões climáticas também, que nós temos que pensar nos diversos córregos que tem na cidade, né, que precisam ser canalizados. Depois, você pega, por exemplo, ali na região da Vila Natal, existe um projeto já antigo de canalização ali do córrego, que a gente já tem problemas hoje no período de chuvas e que a gente precisa, enfim, colocar as coisas para começarem a funcionar. Não é barato, né? Mas a gente precisa decidir o que a gente vai fazer para que a gente não seja pego também de surpresa num problema climático desse, como a gente viu aí no Rio Grande do Sul. Acho que... Inclusive, as questões climáticas estão aqui no próximo eixo, né? Que é o meio ambiente e mudanças climáticas, que fazem parte do eixo número 3. Não é mesmo, secretário? Então, aqui o vereador estava falando, né? O Mogi também sofre bastante com chuva, muitas vezes aqui na área mais verde, rural também, que a gente tem muitas plantações. Mas quais que são as principais questões aqui a serem melhoradas em meio ambiente e mudanças climáticas? Para o que a cidade está se preparando? Na verdade, a gente acaba observando, né, que a cidade é um organismo vivo. Então, desde a gente falar, né, do desenvolvimento urbano, da infraestrutura, da mobilidade, a gente falou um pouquinho, citou aqui a questão, né, do deslocamento das pessoas. Você falou do núcleo industrial e eu pensava aqui no deslocamento de cargas, da logística, né, da vocação que o Mogi das Cruzes também tem nesse setor. E o mogiano vai saber, né, muito da região, da área industrial que a gente tem ali na Mogi Salesópolis, na região do Cocoera, né, muito daquelas mercadorias que circulam por ali passam em frente ao shopping de Mogi das Cruzes, né, uma das principais vias do lado das universidades, né? Então a gente olhar como a gente tem que reordenar, né, todo esse processo de deslocamento dentro da nossa cidade. E isso também está ligado diretamente ao ecossistema da nossa cidade, né? Nós somos uma cidade beneficiada por ter a Serra do Itapetí, ter a Serra do Mar, né? A gente tem o Rio Tietê que corta em 35 quilômetros na nossa cidade, mas quais são, né, o nosso olhar, né, como que a gente protege esse ativo ambiental? Na verdade, a cidade cresceu demais do ponto de vista histórico, né? Hoje a gente enfrenta uma crise global, né? E já deixou de ser uma mudança climática. O que a gente vê acontecendo, né, no mundo, né, seja desde, né, a inundação que a gente tem, né, no Rio Grande do Sul, né, ou seja, as queimadas que a gente observa nos Estados Unidos, a crise hídrica que o México está vivendo agora, tudo parece que está longe, não, mas está muito perto. E aí, aqui em Mogi das Cruzes, a gente também tem que pensar nisso. E nós já tivemos também picos aqui de crise hídrica, em São né? Paulo, recentemente. Quando eu estive no SEMAI, a gente passou por alguns problemas assim também e que precisa ser pensado. Óbvio. E aí o grande desafio vai desde as microações, desde ter uma cidade mais verde, né, ter um plano de arborização, né, em toda a nossa região que melhora, né, o clima da nossa cidade. Por mais que seja nós tenhamos a Serra do Itapetí, ela está muito blocada na região norte do município. Se a gente pegar, né, Jundiapeba, carece ali ter um grande plano de arborização. E dessa forma, a gente pensar quais são os grandes ecossistemas que a gente precisa pensar nisso. O vereador Zé Luiz vai lembrar que no último plano diretor, em 2019, né, a gente acabou implementando aqui na região, no final do Butujuru, entre Sabaúna, o primeiro corredor ecológico municipal, que é um ponto de conexão entre a Serra do Itapetí e a Serra do Mar.
né? Quais são os grandes ecossistemas que a gente tem que proteger? A gente fala, se olhar a questão das mudanças climáticas pela crise hídrica, nós temos o grande pulmão aqui de água, né, com as represas de Itaiaçupeba, né, que a gente precisa preservar isso. Sim. Se a gente falar da questão da seca, né, como que a nossa cidade está se preparando para a questão... quando a gente tem a questão das queimadas, a gente acaba afetando principalmente as crianças na questão respiratória. Né? Então, a gente tem que cada vez mais pensar como que essas mudanças climáticas podem afetar a nossa cidade. O vereador Zé Luiz disse, né? A nossa cidade se desenvolveu ao longo dos córregos e rios da nossa cidade. Né? Quais são os grandes problemas que a gente tem, né, que enfrentar com questão de enchentes e inundações aqui? A gente tem, sim, o conhecimento da cidade e onde precisam ser feitas obras estruturantes. Então, essa grande discussão da Conferência Municipal, ainda que sejam, né, grandes eixos, grandes temas, é justamente para que a gente possa levar isso, né, ao governo do Estado de São Paulo e possa levar ao governo federal quais são as grandes demandas de obras estruturantes da nossa cidade de Mogi das Cruzes e que aí sim a gente consiga, né, realizar essas ações de uma maneira concreta, melhorando a vida do mogiano e do cidadão. Com certeza. Eu estava aqui pensando, né, em uma questão para a população entender. Então, durante a conferência, a população tem espaço de participação, né? Então, pode questionar, pode levar alguma questão, ou geralmente isso é feito no pré, né? Eles levam até o gabinete do vereador e aí depois isso é passado para dentro da conferência. Como que funciona lá no dia? A população tem uma voz ativa? Pode participar ativamente mesmo do evento? Tem, nós vamos ter oficinas, né, de discussões. Legal. Então, mesas, né, de discussões por eixo temático, né, para que as pessoas possam, sim, a gente tem que levar em consideração o que a população está falando. Mas a gente já tem também a participação da sociedade civil organizada, que são os conselhos de classe, como o CREA, por exemplo, que vai estar participando, né, as diversas... comissões que a gente tem na cidade, que tem já participação popular, que são bipartite, né? Tem participação do governo e também tem participação da população. Então, é uma discussão bem ampla, que nós vamos discutir o macro, mas que tem um impacto também no micro, né? Que quando a gente fala de eixos estruturantes, né? De obras estruturantes, ela vai ter um impacto direto na vida das pessoas, o morador que está ali no bairro, né, ele vai sentir esse impacto. Então, é como o secretário disse, nós vamos ter que decidir, de repente, a construção de novos piscinões em algumas áreas estratégicas da cidade que precisam disso, né, que precisam estar preparadas, por exemplo, para eventos climáticos que eventualmente possam acontecer. No dia a dia, né, a gente vai percebendo ali quais são as necessidades. São muitas necessidades da nossa cidade. É uma cidade, né, antiga, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, né, e que a gente sabe que tem cidade grande, tem problemas de cidade grande, tem desafios de cidade grande, mas também tem oportunidades, né, secretário? E, na verdade, como que é esse processo de participação do cidadão? Nesses 5 eixos temáticos, aí a gente ainda tem cidades inteligentes, a gente tem que falar da tecnologia melhorando a vida do cidadão, e a gente tem a questão da governança e da participação social, né? Como que a gente faz a gestão desses processos e tem o cidadão participando. Quando fizer a inscrição no site da prefeitura, a gente já vai perguntar quais desses 5 eixos que você gostaria de participar. Perfeito. Né? Então, ele já vai mostrar ali qual é a intenção e qual é o objetivo dele estar discutindo. E aí a gente vai ter em cada um desses eixos mesas de debate, onde a gente vai ter um expositor explicando como que a cidade de Mogi das Cruzes, como se fosse um diagnóstico, né? E aí as propostas vão sair dessa discussão. Então, todas as propostas que saírem da discussão desses painéis, elas serão, né, anotadas num relatório, onde a gente vai depois, ao final desses 5 debates, né, porque quem participar do meio ambiente e mudanças climáticas dificilmente vai acontecer simultaneamente, não vai conseguir participar de infraestrutura e mobilidade. Mas isso acontece, essa discussão vai acontecer no período da manhã. No período da tarde, a gente vai para uma plenária com todos os cidadãos, todos os participantes juntos, onde a gente vai trocar essas experiências e aí sim o cidadão vai ter, mesmo que tenha participado só da mesa de cidades inteligentes, ele vai olhar o que foi discutido lá para o vereador Zé Luiz na de infraestrutura e mobilidade urbana. E com isso, todos nós teremos uma participação e uma possibilidade de discutir e trazer propostas para a nossa cidade através da Conferência Municipal. Olha só que legal, uma oportunidade depois de participação, dessas discussões, né, os dados serão compilados e consolidados para que a gente saia de lá com uma proposta única
de cidade. Olha que legal. Então é participação ativa mesmo, né? A população está inclusa dentro do projeto. É por isso que a gente sempre apoia aqui, né, a participação da população e traz as explicações do que está acontecendo na cidade. Afinal de contas, o que são esses eventos, né, realizados tanto pelo Poder Executivo quanto o Poder Legislativo da nossa cidade, ou seja, Prefeitura e Câmara Municipal, para que você aí possa entender o que está acontecendo na nossa cidade. Inclusive, a participação social é um dos eixos lá, né? Como se dá essa participação das pessoas dentro desse processo todo, né? O que a gente pode melhorar em relação à participação social? Fora os conselhos municipais que a gente já tem, fora as organizações da sociedade civil que a gente já tem, fora as audiências públicas que a gente já tem, tanto na Câmara como na Prefeitura. Como é que a gente fomenta a participação social, que é fundamental para a gente definir a cidade que a gente quer no futuro, né? Com toda certeza. E aqui, falando até sobre, né, os últimos eixos aqui, eu gostaria de ser um pouquinho mais específica em relação às cidades inteligentes, né? Então, o que Mogi hoje já tem, que a gente poderia colocar e pontuar como uma cidade inteligente? O que ainda falta, né? Porque o que a gente entende de cidade inteligente? Uma cidade mais tecnológica, uma cidade que conte aí com utensílios e ferramentas, né, que possam aproximar a população, até facilitar o acesso da população a diversos serviços no município. Então, o que a cidade já tem dentro desse eixo? Na verdade, uma cidade inteligente é justamente para que a gente possa facilitar a vida do mogiano, né? Esta maquininha aqui transformou a nossa vida, né? Então, todos nós aqui pedimos comida, pedimos transporte através do celular. E os serviços públicos também se dão dessa forma, através dessa plataforma. O que a gente precisa é levar para uma nova dimensão, né? Hoje é muito fácil a gente pedir um transporte, né? O táxi, o Uber, pelo celular. Né? E como essa evolução chega para o transporte público do ônibus, né? Para que a gente possa ter aí horários mais confiáveis, né? A rota do transporte municipal, ou como eu peço, né, uma manutenção, uma zeladoria dos nossos serviços através do celular, como eu participo desse engajamento, desse debate, né, da participação social através das redes sociais, né, específicas de governança da prefeitura, tudo isso tem que ser pensado. Mas também tem que ser levado a uma nova dimensão de cidades inteligentes, né? Então, quando a gente está falando aqui justamente da participação do cidadão, a gente fala justamente do quê? De trazer inovações para essa área. Se eu estou falando de mudanças climáticas, né? Será que a gente não pode ter um aplicativo que vai falar de quanto a nossa cidade de Mogi das Cruzes está emitindo em CO2 na nossa atmosfera, para que a gente possa ter dados e comece a trabalhar nesse sentido, né? Muito a gente se viu agora nessa questão dos alertas, né? Então, vem uma chuva forte. Hoje a gente já recebe isso através do governo do estado, mas trazendo características cada vez mais específicas para a nossa cidade, onde, através dessa ferramenta digital, através dessas cidades inteligentes, a gente possa fazer uma governança muito mais inteligente, né? A partir do momento que a gente tem trabalhado com isso, a gente sabe, né, e eu e o Zé somos dessa época, da prefeitura ainda com máquina de escrever. Né? Faz um tempinho. Né? Das pessoas dormirem na porta da UBS para poder agendar consulta. Nossa, né? Então, verdade. Isso a gente já evoluiu bastante. E isso mudou muito, né? Sim. E a gente tem muito mais do que avançar, né? Então, acho que essa discussão e aí a gente pode até falar, né, agora na sexta-feira, né, a prefeitura está entregando o Pipa Hub, que é justamente esse ramal onde a gente começa a discutir, né, não só o desenvolvimento econômico da nossa cidade, mas também essa questão do mogiano que trabalha na área de tecnologia, muitas vezes tem que sair da cidade, né, para se qualificar ou para desenvolver o seu trabalho, e cada vez mais isso também vai criando um clima, né, uma estrutura para que as cidades inteligentes estejam mais presentes aqui em Mogi das Cruzes. É isso, né? Vereador, gostaria até de trazer agora para a Câmara, né? O que a Câmara já tem aqui contando com ferramentas mesmo para aproximar a população, facilitando até o acesso, né, dos mogianos aos serviços do Poder Legislativo da cidade, para a população entender como que a Câmara está fazendo essa conversa, né, esse diálogo com o povo. Fora as audiências públicas, né, que a gente tem na Câmara Municipal,
a gente agora começou a trabalhar também numa ouvidoria da Câmara Municipal. Então, a mesa diretiva hoje já começou a discutir com os vereadores para que nós tenhamos uma ouvidoria da Câmara Municipal, independente da Prefeitura, para que nós possamos acompanhar realmente como é que o cidadão sente isso na ponta. Hoje a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, que as pessoas podem acessar o serviço da Prefeitura, como o Colab, por exemplo, que é um aplicativo que as pessoas podem identificar os problemas ali do bairro e direcionar isso para a Prefeitura. E aí, em contrapartida, nós que somos fiscalizadores ali, fiscais, né, do serviço da Prefeitura, nós ainda não temos essa ferramenta. A gente tem a demanda, cada gabinete individual, mas a gente já começou a discutir uma ferramenta de uma ouvidoria do Legislativo para que nós possamos ali também ouvir as pessoas, né, saber o nível de satisfação, o que as pessoas, quais são as maiores demandas da cidade. Isso é muito importante, é fundamental para que a gente tenha mais transparência no serviço e para que a gente possa efetivamente procurar as melhores soluções para os diversos desafios que a cidade tem. Com toda certeza. Acredito que vocês aí de casa também já estão ansiosos, né, para saber, afinal de contas, qual vai ser o resultado ou o projeto final da 7ª conferência aqui municipal da nossa cidade, porque diversos temas vão ser tratados, temas, inclusive, que a própria população, igual a gente já falou aqui, vai estar levando lá no dia, né? Então, a ideia de ter um aplicativo mesmo de Mogi das Cruzes seria incrível, né, gente? Eu acho que seria algo ideal para nos pontuar, nos alertar sobre possíveis acontecimentos ou até possíveis chuvas, até para quem é de área mais rural também, né, das plantações, que infelizmente às vezes acabam sofrendo por conta de chuvas inesperadas ou muito fortes. Então, assim, é uma ampla discussão que vai ser trazida na 7ª conferência. O Câmara em Debate está ficando por aqui. Nossa, gente, passa muito rapidinho. Eu só não vou deixar de falar do eixo número 5, né? O secretário já explicou, o vereador também, mas lembrando, tá? O eixo número 5 trata sobre governança e participação social, igual eles já explicaram aqui, né? Então, trazendo aí ferramentas, pensando em como que a população vai poder estar mais próxima, né, dos serviços e facilitando aí a vida dos mogianos. O programa ele passa muito rápido, a gente nem vê, vai explicando, a gente vai conversando e quando vê, eu tenho que encerrar. Mas espero que vocês aí de casa tenham compreendido, afinal de contas, o que é este evento que vai discutir diversos tópicos e os eixos principais aqui que precisam ser melhorados ou até atualizados, inovados na nossa cidade. Então, é claro que eu só tenho que agradecer ao vereador Zé Luiz. Vereador, muito obrigada novamente por estar aqui no Câmara em Debate, por trazer um tema tão pertinente que a população agora, acredito que tenha entendido um pouquinho mais, né? Acho que ficou mais claro. Eu que agradeço essa oportunidade e aproveitar o espaço para convidar toda a população de Mogi das Cruzes para participar ativamente aí da 7ª Conferência Municipal, que vai ser no próximo dia 15 de junho. Perfeito, muito obrigada, vereador. O vereador já deu a data, vou aqui, inclusive, dar o agradecimento novamente. O secretário pode lembrar o endereço, o horário, tudo certinho para vocês, tá? Então, secretário Cláudio, muito obrigada por estar aqui novamente, por explicar para a gente e tornar mais claro, mais simples, né? Afinal de contas, o que é a conferência. E aí, é claro, por favor, dê o endereço, data novamente, vamos reforçar, e o horário para a população não esquecer e se inscrever, inclusive, para participar. Então, a 7ª conferência será no dia 15 de junho, sábado, né, das 9 às 16 horas, sendo que essas grandes discussões acontecem logo nos primeiros horas da manhã, né? Importante dizer que também nesse dia a gente vai estar elegendo 25 delegados que vão representar essas discussões em Mogi das Cruzes na plenária do Estado, né? E dali serão os delegados também para a plenária nacional. Então, acesse o www.mogidascruzes.sp.gov.br, na Secretaria de Urbanismo, 7ª Conferência Municipal da cidade. Todas as informações estarão lá e a gente se encontra no dia 15. É isso, gente. Então, ó, já tá aí, ficou o convite para vocês. Não deixem de participar, porque é claro que a gente está sempre chamando a população mesmo para participar ativamente das discussões do nosso município. Novamente, muito obrigada a vocês dois. Foi uma discussão muito legal. Espero que tenha ficado claro novamente para todos vocês. Vocês já sabem, infelizmente, mais um Câmara em Debate que está se encerrando, mas eu vejo vocês no próximo programa, hein? Aqui é Andriele Mendes. Até o próximo Câmara em Debate, gente. Tchau.